Olá, essa é a unidade 3 do curso de formação de conciliadores promovido pelo Conselho da Justiça Federal na modalidade ensino à distância. Nessa unidade, a gente vai tratar das fases do procedimento conciliatório e das técnicas que podem ser úteis para a atuação do conciliador na Justiça Federal. Nesse sentido, a unidade é dividida em 3 sessões, a primeira falando de técnicas de negociação, a segunda das fases do procedimento conciliatório e a terceira de técnicas de conciliação. Quando a gente fala em técnicas de negociação, normalmente a gente está remetendo à negociação baseada em princípios, que tem como origem, que costuma ser dito, a escola do programa de negociação de Harvard. O livro que ficou amplamente popular aqui no Brasil dessa escola é o livro Como Chegar ao Sim, escrito por Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Tratar de negociação na formação de conciliador e dessa negociação baseada em princípios justifica-se na medida de que a proposta dessa escola busca uma negociação que propicie ganhos mútuos e que propicie que haja um modelo em que não se limite ao ganho de um e a derrota de outro, ou seja, ao jogo de soma zero. Rejeita esse modelo em busca de soluções de ganha-ganha. É por isso que, mesmo sendo de negociação, tem estratégias que podem ser muito úteis para o desenvolvimento e para a atuação do conciliador, para o desenvolvimento da conciliação e para a atuação do conciliador. Essas estratégias, elas são resumidas em 4 principais, que são separar as pessoas dos problemas, focar nos interesses em vez das posições, criar opções de ganhos mútuos e utilizar critérios objetivos. Separar as pessoas dos problemas envolve não considerar mais a questão, o problema, o conflito em si, e não a pessoa, os sentimentos, a integridade toda da pessoa em conflito. Uma pessoa é muito mais complexa, ela tem muito mais sensações, tem muito mais características do que o problema, do que o conflito em si. Se a gente for focar na pessoa, a gente vai cair numa complexidade que às vezes dificulta a solução do problema. Por isso a recomendação é de focar no conflito, no problema e não na pessoa, separando um do outro e também não julgando características que sejam da pessoa para tratar do conflito. Focar nos interesses em vez das posições implica a gente considerar não apenas o que está sendo dito, que normalmente é o que é colocado no processo judicial, o que se pede, mas sobretudo por que se pede e para que se pede. Ir além do que é colocado como a vontade declarada e atrás da razão subjacente. Muitas vezes se pede determinado valor de dano moral, mas o que se quer na realidade há uma compensação pela humilhação. A questão principal é a humilhação e não o valor. Às vezes o pedido de desculpa tem mais eficácia nesse sentido do que uma majoração significativa do valor. Tá? Um exemplo, para deixar mais claro, é aquele fornecido pela professora Mary Parker Follett. Mary Parker Follett lembra de um caso em que ela estava numa biblioteca e queria uma janela fechada. Chega uma outra pessoa que quer a janela aberta. E aí a gente tem um conflito aparentemente insolúvel de posições. Um quer a janela aberta, outro quer a janela fechada. No entanto, conversando, se percebe que o problema dela não estava em a janela estar aberta ou não. Era o vento bater no rosto enquanto ela lia. Enquanto para outra pessoa, a questão não era qual janela podia ser aberta, porque ele queria uma ventilação na sala, no ambiente. Então se poderia abrir a janela de um local contíguo, de uma sala da biblioteca contíguo, que aí se teria ventilação sem que o vento batesse no rosto da outra pessoa. E assim a gente tem uma possibilidade de ganhos mútuos focando nos interesses e não na posição. A ideia de criar opções de ganhos mútuos vai bem nessa linha. A gente abrir o leque de opções sem que a gente simplesmente busque julgar as opções. Primeiro a gente inventa as opções, primeiro a gente abre a maior parte das opções possíveis para depois ver qual que é a melhor. Por isso que criar opções de ganhos mútuos pode ser uma estratégia muito boa, tanto na negociação como na conciliação e na mediação. E também, como muitas vezes as disputas envolvem emoções, sentimentos, buscar parâmetros mais racionais, usar critérios objetivos, como o valor de mercado, o imposto devido, a lei existente, a jurisprudência, pode ser útil. Pode ser útil para que a gente traga a disputa para termos mais racionais, que em muitas situações podem ser adequados, e aí buscar o tratamento melhor do conflito. Passando então para fases e técnicas, o importante é que a gente perceba, logo de início, que etapas do procedimento conciliatório não se confunde com as ferramentas ou técnicas para atuação. Não há uma ligação necessária entre determinada fase e determinada técnica.
As ferramentas podem ser aplicadas em diversas fases do procedimento conciliatório, dependendo do tipo de conflito e da situação concreta que se apresenta. Dentro dessa ideia, a gente vai tratar primeiro das fases. As fases, a gente pode falar que começa com a pré-conciliação, que no caso da Justiça Federal é bem marcante a existência de reuniões interinstitucionais envolvendo representantes do Judiciário e dos entes públicos para a organização de pauta, para a organização do procedimento, para a obtenção de margens mais positivas de acordo, etc. E em seguida vem a preparação do ambiente, vem a declaração de abertura feita pelo conciliador, em seguida a investigação do conflito que se apresenta, depois o desenvolvimento com a invenção das opções, a escolha das opções e a avaliação da escolha feita, a redação do acordo ou até mesmo do não acordo, o encerramento e depois o cumprimento do acordo. Duas fases que na Justiça Federal a gente vai notar uma presença muito marcante do conciliador é na abertura e na redação do acordo, porque muitas vezes o acordo é redigido pelo próprio conciliador. Tá? Mas, guardando isso um pouco, na declaração de abertura, segundo Beattie e Parkett, é que se estabelece a moldura da conciliação, define-se o tom a ser seguido e se constrói as expectativas a serem partilhadas. É nesse momento que o conciliador ele vai poder acolher as partes e dar aquele tom de informalidade. Da importância que ele faça isso logo que ele se apresenta e peça para as partes se apresentarem. É importante que ele também, especialmente na Justiça Federal, ele diferencie os papéis de cada um dos envolvidos e se diferencie em relação ao juiz. É comum que na Justiça Federal, por envolver ente público, que está constantemente na mesma mesa, a pessoa que não conhece, o cidadão que não conhece, trate todo mundo como poder público contra ele. Então ele confunde muitas vezes o representante do judiciário, o conciliador, com o representante do ente público. É por isso que é importante que o conciliador diferencie quem é preposto, por exemplo, da instituição financeira, quem é o advogado, qual é o papel dele, qual a diferença do papel dele em relação ao juiz e como vai ser o procedimento. A gente lembrando que a pessoa muitas vezes não conhece o funcionamento da Justiça Federal, muito menos que na Justiça Federal é possível fazer uma conciliação. Daí explicar em linhas gerais qual é o procedimento é bem importante. Feita a declaração de abertura, passa-se a investigação do conflito, em que o conciliador pede para as partes falarem do próprio conflito e faz perguntas para obter esclarecimentos. Em geral, o conflito da Justiça Federal é recorrente, mas é importante que o conciliador possa ouvir as palavras das próprias partes, especialmente em situações em que ouvir o relato da própria parte é importante, por exemplo, em casos de danos morais ou materiais. Tá? Em seguida, no desenvolvimento, se vai inventar as soluções, tá? Que embora limitadas na Justiça Federal, ele pode existir, por exemplo, às vezes é difícil mudar o desconto concedido pela Caixa, mas é possível mudar a forma de pagamento, é possível verificar se existem outras opções além do pagamento à vista, se é possível ser parcelado assim, etc. Depois você vai escolher as soluções, escolher a opção que é dada, lembrando que o conciliador ele pode ajudar na invenção, mas ele não pode escolher, e depois você vai avaliar a escolha feita, verificar se a escolha feita é uma escolha factível. Tá? Por fim, depois de feita a escolha, é necessário que haja a redação do termo, e aí lembrando a importância disso, porque muitas vezes os termos da Justiça Federal são preparados, mas preenchidos pelo conciliador, e ele contém uma série de termos técnicos, especialmente quando é previdenciário, quando é sistema financeiro de habitação, que a parte não sabe direito o que é, e daí a importância do conciliador para esclarecer para a parte o que significa uma coisa ou outra que consta do termo. Basicamente, num termo de acordo, quando se tem um acordo, a gente vai ter que saber quem concorda em fazer o quê, quem está concordando, o que cada um está assumindo de responsabilidade, quando isso vai ser feito, por exemplo, quando vai ser feito o pagamento, quando vai se dar o recebimento, etc. E por quanto, qual que é o valor, por exemplo. Por exemplo, se a gente for pensar em dano moral, quem vai pagar o dano moral para quem? A Caixa Econômica vai pagar para a pessoa lesada, para o correntista lesado. O que vai pagar? Vai pagar uma indenização. De quando vai pagar? Daqui 30 dias. E qual vai ser o valor? Por exemplo, R$1.000, R$500, etc. É importante a gente perceber que esse é o mínimo dos acordos. Claro que cada conflito e cada peculiaridade vai ser o seu termo e vai ter os elementos necessários, os elementos que são importantes constar. Mas, em geral, ele vai envolver esses 4 aspectos. Agora, a gente pode passar para as ferramentas. A gente tem uma série de ferramentas. A ideia, quando a gente fala de técnicas ou ferramentas, é trabalhar com a ideia de uma caixa de ferramentas. Cada ferramenta seria uma técnica. Isso quer dizer que não são todas as ferramentas, não são todas as técnicas que vão ser empregadas em todos os conflitos submetidos à conciliação. Mas também é interessante perceber
que quanto mais técnicas, quanto mais ferramentas a gente conhecer, melhor. Porque tendo mais ferramentas, a gente pode ter uma solução, uma ferramenta mais adequada para o caso concreto. Uma ferramenta muito importante são os questionamentos, porque ao questionar, a gente não está afirmando, então a gente garante um pouco mais de imparcialidade sem que a gente deixe de investigar melhor o conflito, sem que a gente busque opções, sem que a gente provoque as partes para que elas verifiquem se aquilo que elas estão fazendo está informado ou não. É importante que a gente escute ativamente a pessoa, parecendo e ouvindo efetivamente a pessoa de forma adequada, porque isso faz com que as pessoas possam se sentir mais acolhidas e que possam ser ouvidas. Muitas vezes a pessoa vai achar que a primeira vez que está sendo ouvida é na mesa de conciliação. Muitas vezes ela tem aquele ressentimento de que ela não foi ouvida perante o órgão público, perante a Caixa Econômica Federal, perante o INSS, perante o Conselho de Fiscalização Profissional, e agora ela está sendo ouvida. Da importância da escuta ativa pelo conciliador. Valer-se de técnicas como resumo, recontextualização também ajudam tanto a transformar a fala numa linguagem mais positiva, como também confirmar as impressões das partes. Também é interessante fazer o teste de realidade em muitas situações, por exemplo, quando a pessoa está se comprometendo com uma prestação para pagamento de uma dívida no acordo, que parece, dentro do contexto, dentro das características da pessoa, do que foi falado, parece não caber no bolso dela, é interessante fazer um teste com realidade, confirmando, por exemplo, de onde ela vai tirar o dinheiro para a prestação, de que recurso ela se vai valer, etc. Também a inversão de papéis é interessante porque permite com que uma pessoa se coloque nos calçados do outro. Muitas vezes o órgão público é representado por prepostos, por advogados públicos, mas que também são pessoas. Então, às vezes, fazer com que elas se coloquem no lugar do mutuário, no lugar do segurado, pode ser uma estratégia, uma técnica útil para que se possa obter uma solução de ganho mútuo e uma concordância maior em relação aos termos que podem ser acordados. Existe uma série de ferramentas, existem obras específicas, muitas das ferramentas e de como utilizá-las vai depender da atuação, da rotina e da vivência do conciliador. Vai ter conciliadores que vão notar a importância de determinada ferramenta, que o estilo se adequa mais a determinada ferramenta, que os tipos de conflito vão ser mais adequados para determinada ferramenta, também vão perceber necessidades de desenvolvimento de determinada técnica, aprimoramento de determinada técnica em relação ao outro, enfim. Existe aqui uma forte necessidade de se harmonizar a teoria com a prática. Não basta conhecer as ferramentas, é necessário empregar as ferramentas. E com o emprego das ferramentas se vai notar necessidade de conhecimento maior de outras ferramentas ou de aprimoramento teórico de determinada ferramenta. O importante, então, que fica aqui em relação a ferramentas é que quanto mais ferramentas se tiver, melhor. Porque quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais técnicas a gente tem, quando surgir um conflito específico, a gente vai ter mais opções de tratamento dela. É assim que, quando a gente tiver mais técnicas, a gente vai poder saber qual seria a mais adequada e a gente vai poder ter um grau de precisão maior. E, como já foi dito, não há uma relação entre técnica e fase. Não é porque é mais importante, por exemplo, exercer a escuta ativa no momento da investigação do conflito e que as partes estão contando o conflito com as próprias palavras, que a escuta ativa é dispensável em outras fases. Que a partir do momento que se investiga o conflito, não precisa mais escutar as partes. Pelo contrário, a escuta ativa pode ser vista como uma constante, pode ser que ela prepondere na fase de investigação do conflito. Não quer dizer que ela vai ser utilizada só na fase de investigação do conflito. Pode existir, então, uma preponderância do uso de uma ferramenta em determinada fase, mas não a exclusividade da ferramenta e não a ligação direta e necessária entre ferramenta e fase. Tá certo? Isso foi, em linhas gerais, a ideia de fases, de técnicas, de conciliação, de negociação. E é isso que a gente devia tratar nessa unidade 3. Na próxima unidade, a gente vai avançar para peculiaridades da conciliação na Justiça Federal. Tá certo? Eu conto com você para a próxima etapa e nos vemos em breve. Obrigado.